O Bolsonaro, na vontade toda dele de demonstrar poder dentro do PL diante do Valdemar Costa Neto, tá ajudando o Guilherme Boulos a ser prefeito de São Paulo. Parece que ele quer que o Boulos seja o futuro prefeito. Porque depois de toda aquela polêmica do Costa Neto elogiando o Lula, o Bolsonaro ganhou poder dentro do PL. E um desses poderes vai ser a escolha do vice do Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo. Só que o Bolsonaro está escolhendo um candidato que é um desconhecido da política. Não traz votos ao Ricardo Nunes, apenas bolsonariza o atual prefeito de São Paulo. Tudo o que o Boulos e a Marta querem. Isso prejudica Bolsonaro, porque essa derrota em São Paulo vai mostrar que ele se enfraqueceu politicamente. Eu não sei se o Bolsonaro tá numa disputa masculina com o Valdemar Costa Neto por conta de Michele, porque o boy deu um tchutchu na Michele no passado. Não sei se envolve, na sua opinião, Bolsonaro ajuda Boulos? Isso é uma disputa masculina com o Valdemar Costa Neto? Se você concorda comigo que ele ajuda o Boulos, deixa o like e se inscreva no canal. A situação do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro, por conta dos elogios ao Lula, provocou impactos diretos no PL, na campanha municipal de 2024, principalmente em São Paulo. Porque depois que aquele vídeo do Valdemar Costa Neto elogiando o Lula de um modo muito delicioso começou a circular, o Bolsonaro ficou fulo da vida. Eles tiveram uma conversa, o Valdemar Costa Neto precisou se desculpar, precisou se explicar, e a gente sabe que na política, quando alguém precisa se desculpar, se explicar, é uma demonstração de fraqueza. O Valdemar Costa Neto se sujeitou ao Bolsonaro, precisou acalmar os bolsonaristas, cedendo espaços. E essa disputa do Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto, dos bolsonaristas com a ala mais antiga do PL, já estava acontecendo há um certo tempo. Desde o momento que os bolsonaristas se filiaram ao PL. Mas esse lance do Bolsonaro talvez tenha uma questão aí de masculinidade frágil também. O Bolsonaro querer mostrar para a própria Michele quem é que manda. Porque, segundo a ex-esposa do Valdemar Costa Neto, a Cristina, o Costa Neto deu um pega na Michele no passado, antes dela se juntar e casar com o Bolsonaro. Será que o Bolsonaro está enciumado por conta disso? A gente sabe que quando a pessoa está turvada pelos ciúmes, ela faz bobagem, porque o que o Bolsonaro está fazendo é uma grande bobagem, prejudicando ele e prejudicando o partido. Porque em São Paulo, pessoal, há uma disputa entre o Bolsonaro e o Costa Neto na campanha de 2024. O PL já está apalavrado com o Ricardo Nunes, que é do MDB, o atual prefeito de São Paulo. O Valdemar Costa Neto quer usar o Ricardo Nunes para as suas próprias aspirações políticas para 2026, quando o Costa Neto quer disputar o Senado. Já o Bolsonaro quer escolher o vice do PL. Porque, na verdade, o Bolsonaro defendia uma candidatura de um candidato do PL, do Ricardo Salles. Ah, mas ele não tem força para vencer o Boulos, mas o nome do PL mais bolsonarizado seria, na visão do Bolsonaro, mais interessante para aumentar a quantidade de vereadores em São Paulo. E o PL precisa formar quadros para substituir o Eduardo Bolsonaro, o próprio Ricardo Salles e a Carla Zambelli em 2026. Cada um ali a sua maneira, com sua própria situação, mas pode ser que eles não disputem a Câmara Federal em 2026 pelo PL, retirando votos. O Valdemar Costa Neto dizia para acalmar o Bolsonaro que a escolha do vice seria dele. Mas na verdade, todo mundo já sabia nos bastidores que quem iria escolher o vice do Ricardo Nunes seria o Valdemar Costa Neto junto com o Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, o governador de São Paulo. Com essa situação de derrota do Valdemar Costa Neto para o Bolsonaro, a situação deve mudar. Para vocês terem uma ideia, olha só o que o Bolsonaro está querendo fazer. Ele está querendo indicar o Ricardo Melo Araújo para ser o vice do Ricardo Nunes. Eu sei, você deve ter falado, quem? Sim, quem? Ricardo Melo Araújo é o famoso quem? Ele é um coronel, teve comando de rota, comandou algumas corporações em São Paulo, mas é um nada na política. Ele é um nada. Ele não tem capital político, ele não tem histórico político no passado. A única coisa que ele tem é ser um indicado de Bolsonaro. O Ricardo Nunes, ele olha pra isso e o MDB também fala, pô, esse cara tá de palhaçada conosco. O Boulos tá com a Marta saiu do nosso governo. A Marta ter deixado o Ricardo Nunes para serviço do Boulos mostra, olha, eu não acredito na campanha do Nunes. Ele vai perder, então eu vou pular fora. Esse cara que o Bolsonaro tá querendo colocar, esse coronel, ele não é um contraponto pra Marta. O MDB tá de cabelo em pé, porque fala assim, olha, esse cara, ele não traz votos, e o pior, ele bolsonariza o Ricardo Nunes. Esse é o grande problema. Por isso que o Bolsonaro ajuda o Guilherme Boulos.
Porque nesse momento, tudo que a Marta e o Guilherme Boulos querem é um candidato, um vice para o Ricardo Nunes, que não traz votos, que não tem capital político nenhum, e o pior, traz uma carga negativa bolsonarizando o Ricardo Nunes. Por quê? Porque em São Paulo, capital, o Lula derrotou o Bolsonaro e o Haddad derrotou o Tarcísio de Freitas, que era o candidato do Bolsonaro, muito menos extremista radical do que o Bolsonaro. E pesquisa do Datafolha mostrou que 68% das pessoas na capital paulista não votam no indicado de Bolsonaro. O Ricardo Nunes, ele tá querendo não se bolsonarizar, mas não tá tendo jeito. O Bolsonaro vai enfiar o bolsonarismo goela abaixo do atual prefeito de São Paulo, o que é ótimo para o Boulos e para a Marta. O Bolsonaro não tá nem aí para isso, ele quer demonstrar força, então ele está empurrando o Boulos para ser o prefeito de São Paulo. Porque a Marta traz ativos políticos e dividendos muito importantes para o Boulos, penetração na periferia, até mesmo com a classe média mais alta, todo um histórico dela e a máquina do PT atrás. O que o Araújo, o Coronel Araújo traz? Nada. Nada. Só problemas para o Ricardo Nunes. E ele deu chilique, né? O prefeito de São Paulo deu chilique e falou assim, o vice eu que vou escolher. É a minha decisão. Porque no caso do Boulos foi a decisão do PT. O Lula colocou a Marta Suplicy. Mas essa história que ele vai escolher o vice é balela, ele não vai escolher nada. Ele tá desesperado pelo apoio do Bolsonaro. Na verdade, ele não sabe o que fazer. Porque ele precisa do apoio do Bolsonaro, até para evitar problemas com o Ricardo Salles. Mas ao mesmo tempo ele não pode, porque ele se bolsonariza muito. Ele tá no meio termo que ele não sabe o que fazer. E quem vai escolher o vice vai ser o Bolsonaro. Ele não vai apitar, o MDB vai ter que engolir a indicação do PL goela abaixo, e o PL vai ter que engolir a indicação do Bolsonaro goela abaixo, porque o Valdemar Costa Neto errou. Errou. O Bolsonaro vai dominar o PL, se já não estiver dominado. Não vai acontecer igual aconteceu com o PSL, que os bolsonaristas saíram do partido. Não, os bolsonaristas aprenderam, agora eles vão dominar o PL para eles. É isso que vai acontecer. Agora querer bater na mesa, falar que não, a escolha minha, não escolha nada, você é um fraco, Ricardo Nunes, na visão dos bolsonaristas. A forma como a Marta Suplicy saiu provocou críticas dos bolsonaristas. Claro, eles estão aproveitando essa situação para desgastar o atual prefeito em detrimento do Ricardo Nunes, do Ricardo Salles. Mas ele tá querendo falar que ele também é um bolsonarista. Eu sou um bolsonarista, a Marta me traiu. Porque nada unifica e une mais os bolsonaristas do que um chifre. Então ele quer falar que ele é traído e na política pega muito mal, né? Um político ter pecha de traidor. Mas não adianta, não é isso. Ele tá com a imagem de fraco e não de traído. O Lula está repetindo com com o Boulos e a Marta, o que ele fez na dobradinha, ele e Alckmin, para enfrentar justamente um candidato bolsonarizado. São Paulo, em 2024, é um prolongamento, um reflexo do que foi 2022, Lula e Alckmin contra Bolsonaro e um João Ninguém. E o problema para o Bolsonaro é que isso o prejudica. Porque nós tivemos, ao longo de todo o ano de 2023, hipóteses que o capital político de Bolsonaro foi deteriorado. Manifestações que não iam ninguém, perda de influência, os depoimentos do Bolsonaro na Polícia Federal não tinham apoio popular, o próprio reclamou publicamente que não tem ninguém aqui nessa manifestação. Mas são hipóteses. Nós ainda não temos um dado mensurável para ver o quanto que Bolsonaro perdeu de capital político. Nós vamos ter agora em 2024. Por isso que esses erros de Bolsonaro, essa tentativa de demonstrar força, é uma burrice dele. Deveria deixar o Valdemar Costa Neto fazer o jogo político que ele, o boy, sabe fazer, Bolsonaro não sabe. E largar, e ficar fazendo o auezinho dele, mas ele quer influenciar, ele quer poder. E ao querer poder, ele vai ferrar o PL e também vai se ferrar, elegendo o Guilherme Boulos.